Boa noite a todos, muito bem-vindos. Sempre é um prazer cada reunião dessa que a gente conversa aqui sobre o Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que todos nós somos úteis na reunião, todos somos instrumentos de Deus. Vamos mentalizar pessoas que a gente conhece e que a gente sabe que está precisando de ajuda. Nosso pensamento é força. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Encarnação nos diferentes mundos, parte 3. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. O espírito pode escolher um novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e, se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de elevação. Olha, por que acontece isso daí? Olha que livro fantástico para nós. Porque o espírito, em sua essência espiritual, ele é um ser abstrato, ele não pode ser definido. Tanto é que quando o Kardec pergunta aos espíritos se podia definir o espírito, eles dizem que a gente não tem condição ainda para isso. Então, a infância, o que acontece? Quando nós reencarnamos, nós precisamos de uma adaptação, porque o espírito ele não consegue agir na matéria sem um intermediário. Aí nós vamos ver aquele corpo mental, corpo psicossomático, como o André Luiz fala, que é o perispírito. Ele precisa desse corpo espiritual que tem uma conexão com o corpo físico para que a gente possa agir na matéria. Os espíritos falam de acordo com o nosso conhecimento aqui na Terra. O nosso vocabulário é pobre ainda, os nossos entendimentos eles não são tão superiores. Então, de acordo com a nossa compreensão, nós vamos recebendo esses ensinamentos. O que acontece? Para poder fazer uma adaptação na matéria, é necessária a infância. A infância é a coisa mais importante que existe na Terra. Tanto é que aí a gente sempre fala da responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Nos mundos superiores, nós estamos vendo aqui que, devido à matéria, e olha só, o perispírito, ele é extraído do fluido cósmico universal, transformado de acordo com a materialidade da Terra. Então, cada mundo, onde nós vamos usar esse corpo intermediário, às vezes aqui nós chamamos de perispírito, num outro lugar pode ser que tenha um outro nome, nós vamos ter que usar de acordo com o planeta, de acordo com o mundo que nós vamos habitar. Por quê? Muitas vezes, a partir do momento que nós vamos evoluindo, essa matéria vai ficando mais rarefeita. Eu sempre comento que nós não vamos ter um corpo pesado como nós temos aqui na Terra. Ele vai ser mais sutil. E nós vamos ter um acesso maior às coisas espirituais, porque nós vamos entender o que se passa conosco. Então, tudo é de acordo com a nossa evolução. Tanto é que na próxima reunião nós vamos falar sobre a transição, sobre a nossa jornada, que nós estamos numa jornada, nós temos história, por isso nós estamos aqui. Eu nunca esqueço o que o Chico Xavier falou, que tem no mínimo 10 mil anos aquele que aceita pelo menos a mensagem da doutrina espírita. Olha como que o espiritismo é profundo para nós. Olha como que vai explicar para nós, não tem outra explicação para nós. Então, de acordo com a nossa evolução física, com o nosso crescimento físico, esse corpo espiritual, através do nosso corpo mental, ele vai modelando o nosso corpo físico. E de acordo com as nossas existências anteriores, nós vamos ter também aqueles problemas que são necessários para a nossa evolução. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? O grau de sua elevação. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Não, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Comentário de Kardec. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras mais atrasadas.
Vide nota explicativa da editora no final do livro. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. É o estado dos espíritos puro. Olha que coisa maravilhosa. E todos nós vamos chegar lá. Olha, o Espiritismo é a doutrina da esperança e é a doutrina da realidade. De acordo com o nosso comportamento, com os nossos atos, com aquilo que nós estamos fazendo para o bem, olha, nós vamos alcançar, todos nós, esse estágio aqui. Então, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de um Chico Xavier, quando a gente fala dos grandes avatares que vieram, que estão na Bíblia, inclusive, são espíritos que já tiveram uma vida mais longa, que já habitaram outros planetas. Nós sempre comentamos aqui que no próprio livro dos Espíritos está escrito que a nossa primeira encarnação ela não aconteceu na Terra, com raras exceções, ele diz lá, raras exceções. Então, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem e nós não estamos passeando. Olha o que o Chico Xavier fala: o bem feito em qualquer lugar, ele será o nosso advogado para sempre. O bem feito em qualquer lugar, ainda que seja um bem pequeno, ele será o nosso advogado para sempre. Quantas coisas que a gente faz, quando a gente faz despretensiosamente, não é aquele bem que nós vamos fazer esperando recompensa, não. É aquele bem espontâneo, porque a partir do momento que nós estamos distribuindo alguma coisa, mesmo que seja material, e que aquilo não pesa para a gente não está almejando ganhar alguma coisa com isso, nós já estamos evoluindo. Porque é um sentimento que ele já está despertando. Porque a verdadeira essência nossa é espiritual. Tanto é que no livro dos Espíritos está escrito qual dos dois mundos é o mais importante, o material ou o espiritual? A resposta é taxativa, o espiritual. Desde que nem exista esse plano nosso aqui material, mas ainda assim nós vamos viver. Então, quando a gente fica muito preocupado com a porção de coisa que está acontecendo, nós devemos pensar uma coisa: nós não vamos morrer. Quem vai morrer é só o corpo. Nós vamos sobreviver. E depende da nossa conduta, mesmo que as coisas estão acontecendo muito erradas à nossa volta, mas o importante é a gente não ser partícipe disso, a gente não participar, porque aí o problema é de quem está fazendo, e principalmente com conhecimento de causa. Olha a responsabilidade que o Espiritismo dá para nós. Com conhecimento de causa, nós temos uma responsabilidade maior ainda. E quando disse aqui que o Espírito pode escolher o lugar que ele vai morar, Mozart pôde escolher. Tanto é que está lá numa das revistas espíritas, onde ele está habitando, que é um planeta já superior. Então, quando fala que não há vida nos planetas, que ninguém viu nada, por que que não viu? E os nossos sentidos são ainda muito curtos, muito atrasados para a gente perceber coisas espirituais. E aí tem gente que tem medo dos espíritos invadir a Terra. E eu fico admirado de ver. Porque é o seguinte, o que um espírito chegar aqui na Terra, ele tem que ter uma condição melhor que a nossa. Ele tem que ter uma espaçonave, alguma coisa mais evoluída. O que ele vai tirar aqui da Terra? O que ele vai levar de bom daqui da Terra se nós estamos atrasados ainda? Se os nossos aparelhos não conseguem detectar. Então, não precisamos ter medo de nada. Quem é espírita convicto não tem medo. Ele supera o medo. Nós temos que ter medo de nós, daquilo que nós estamos fazendo. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença que se faz pouco a pouco torna-se imperecível, como a noite que se faz aos primeiros clarões do dia. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, ela não é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Então, o que nós comentamos aqui, ela é mais ou menos etérea, porque de acordo com a Constituição, aí nós vamos ver isso no livro O Planeta Marte e os Discos Voadores, do Ramatice, eu sempre cito aqui, Cartas de uma Morta, o livro do Emmanuel, onde ele vai contar ali alguma coisa sobre os exilados de Capela, e nós vamos ver isso também no livro de Humberto de Campos. Humberto de Campos é tão interessante que ele diz o seguinte, que ele foi
visitar o planeta Marte e que foi uma viagem que não teve graça, porque foi como se ele pegasse um avião, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e fosse para um lugar no alto, não vendo nada da paisagem. Ao passo que se nós viajarmos de carro, a gente vai observando a paisagem, observando tudo. Ele dá mais ou menos uma explicação em relação a isso daí. Então, olha, quem tem evidência, quem já viu uma série de coisas, a gente sabe que tem coisas que a gente não tem condição de definir. E olha que coisa interessante. O Espírito é uma dessas coisas. Então, por isso que o Espírito, de acordo com a capacidade dele, ele pode nos enganar, ele pode tomar a aparência que ele tem possibilidade de tomar e nos enganar. A gente pensa que está conversando com uma entidade superior e é o nosso próprio obsessor. E nós não podemos esquecer que nós temos ideoplastia. Muitas vezes o médium, ele está vendo alguma coisa, ele acha que é o guia dele. E a gente está aprendendo. Cada dia para nós é um aprendizado. E a gente vê isso na internet, tem tanta curiosidade a respeito, né? O guarda da empresa que abriu a porta para ninguém, conversou, falou, e não tinha ninguém na câmera. Então, assim, por que uns veem, outros não? Então, depende do talento de cada um. Sim. Vamos pegar as obras espíritas. Esse assunto que nós estamos falando aqui, ele está no Livro dos Médiuns, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está em Obras Póstumas, ele está na Gênesis. A Gênesis é fantástica, ela dá uma explicação maravilhosa para nós. E ela está no livro O que é o Espiritismo. Então nós vamos ver ali, a doutrina espírita ela é rica. Qualquer assunto que a gente precisar de um esclarecimento sério, que a gente pode confiar, é a doutrina espírita para nós. Kardec, Chico Xavier. E tem os demais aí, mas Kardec e Chico Xavier. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Olha que coisa interessante aqui. Então, a partir do momento que nós vamos alcançando um grau superior, nós vamos nos tornando mais livres, para a gente ter acesso a lugares. Então, não adianta eu querer visitar um amigo ou alguém depois que eu estiver desencarnado, se eu não tenho condição. A gente viu isso no livro Nosso Lar, que a gente sempre comenta, que o André Luiz achou que ele já podia vir na casa dele. A partir do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos nos desprendendo dessa matéria pesada aqui. Comentário de Kardec, em resumo: a Terra é um dos planetas menos evoluídos física e moralmente, enquanto Marte seria ainda inferior e Júpiter mais avançado. O Sol não seria habitado por seres corporais, mas funcionaria como um centro de reunião de espíritos superiores que influenciam outros mundos. O grau de evolução dos planetas não depende de sua distância ou tamanho em relação ao Sol. Espíritos encarnados em mundos mais evoluídos podem não parecer elevados segundo os padrões terrestres, pois cumprem missões, passaram por outras encarnações ou pertencem a diferentes níveis de progresso dentro do mesmo planeta. Kardec também explica que tempo, idade e desenvolvimento variam conforme o mundo, podendo a evolução ocorrer de forma muito mais rápida do que na Terra, destacando que o ser humano terrestre não é modelo absoluto da criação divina. Olha que coisa linda, meu Deus, né? E aí a gente vê mesmo pessoas evoluídas espiritualmente numa condição que a gente às vezes considera que é inferior. Aí eu lembro sempre do Chico Xavier. E lembro sempre do Jamil Salomão, que foi muito amigo meu. O Jamil me contou muitas coisas dos bastidores do Chico Xavier que não estão em livros. Ele disse para mim o seguinte, que uma vez o Chico Xavier quis fazer uma visita a dois irmãos que pegavam raiz para o Chico Xavier fazer medicamento, fazer remédio. E o Chico Xavier considerava muito esses dois irmãos. O Jamil estava lá com o carro e o Chico Xavier pediu: Jamil, você me leva lá, tem dois irmãos solteiros que moram no mato aí. E o Jamil foi. Quando chegou lá, o Jamil olhou os dois irmãos lá, eles eram analfabetos praticamente, e a condição deles era paupérrima. E aí o Chico Xavier pediu que eles aplicassem um passe nele. Olha que coisa, a humildade, né, do Chico Xavier. Aí o Chico Xavier sentou num banquinho e os irmãos aplicaram o passe no Chico Xavier.
E o Jamil não se conformava. Quando vinha vindo embora no carro, o Jamil pensou. Olha a capacidade espiritual do Chico Xavier. O Jamil pensou, o Chico Xavier pedir passe para aqueles dois irmãos que não sabem nem falar. Olha, o Chico Xavier pegou o pensamento do Jamil. Falou, Jamil, esses dois irmãos, quem preparou a reencarnação deles aqui na Terra foi Jesus Cristo. Porque eram instrumentos. Eles estavam ajudando o Chico Xavier. Tem os bastidores. Quando a gente lê Jesus, nós não vamos ver os bastidores, o trabalho das mulheres ali que acompanhavam Jesus. Como que eles comiam, como que eles vestiam, como que era o comportamento deles ali. Sempre tinha alguém fazendo alguma coisa para eles, mas a gente não percebe isso aí, nós não pegamos por cima. E aí vem o Espiritismo trazendo para nós os bastidores de tudo que acontece. E aí nós vamos entender. Cada existência tem uma finalidade educativa. As desigualdades da vida encontram explicação na caminhada espiritual de cada espírito. O esquecimento do passado permite novas escolhas, sem apagar as conquistas morais já alcançadas. À luz da reencarnação, compreendemos que Deus é justo, bom e misericordioso, e que todos caminhamos, passo a passo, rumo à perfeição. Isso daqui concluiu para nós, que coisa linda. O esquecimento do passado permite novas escolhas, sem apagar as conquistas morais já alcançadas. Quantas escolhas nós fazemos que não dão certo, porque nós temos o livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio. Muitas vezes nós escolhemos uma coisa que não vai ser bom para nós, mas nós somos teimosos, porque a gente sempre tem intuição. E muitas vezes nós temos que repetir uma reencarnação numa situação muito mais difícil ainda. A gente vê isso nos livros. A gente vai ver muito isso aí nos livros, principalmente dos domínios da mediunidade, onde nós vamos ver espíritos ali e a vida continua. E outros livros, né, do André Luiz, trazendo para nós essas informações. Olha que coisa, os mensageiros. Gente, quem estuda a doutrina espírita, quem lê um pouco, tem que ficar melhor, porque esse é o objetivo da doutrina que foi falado aqui. E se nós estamos aqui é porque nós queremos ser melhores, todos nós. Assunto da próxima semana: transmigração progressiva. Gente, só agradecer, né? Como sempre, é muito bom a gente estar aqui. E sobre a reunião de hoje, uma senhora me perguntou se não tem algum livro que direciona a gente para melhor. Todos os livros espíritas direcionam, mas nós temos o livro Agenda Cristã e Roteiro. São dois livros interessantíssimos que a gente pode pegar. Hoje tem acesso fácil, mas a gente tem a biblioteca também. Então, os livros espíritas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sempre comenta aqui que é um livro que tem que ser um livro de cabeceira para nós. Para a gente sempre estar lembrando que nós não somos daqui e que nós vamos superar tudo. Com Jesus, nós vamos alcançar a felicidade, aquela paz interior que nós procuramos. E Ele está conosco. Ele nos abençoe, nos fortaleça. Muito obrigado, gente. A gente agradece de coração. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: A Bíblia, A Caminho da Luz, Emmanuel Chico Xavier. A Gênese, Allan Kardec. A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz, Tercílio Maes. Agenda Cristã, André Luiz Chico Xavier. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus Chico Xavier. E a Vida Continua, André Luiz Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz Chico Xavier. Nosso Lar, André Luiz Chico Xavier. Novas Mensagens, Humberto de Campos Chico Xavier. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. O que é o Espiritismo, Allan Kardec. Obras póstumas, Allan Kardec. Os Mensageiros, André Luiz Chico Xavier. Revista Espírita, 1858. Allan Kardec. Roteiro, Emmanuel Chico Xavier.